Oi, pessoal, tudo bem? Nessas duas aulas dessa semana e da próxima semana, nós falaremos sobre os recursos hídricos e como que a gestão ambiental e a tecnologia estão inseridas nesse assunto. Então, nós vamos comentar, exatamente o que é o recurso hídrico propriamente dito, quais são as políticas públicas relacionadas a esse fator e também como que tem sido distribuído esses recursos para a população no Brasil e no mundo, tá certo? Então, o que é o recurso hídrico? De acordo com a parte política que rege aí a distribuição de água ao redor do nosso país e também no mundo, recurso hídrico é toda aquela água doce que está acessível à humanidade, que está acessível para nós. Tanto as águas superficiais quanto as águas subterrâneas, que são aquelas de aquíferos e lençóis freáticos, que nós também usamos para abastecer aí muitos dos nossos reservatórios. Então, esses são os recursos hídricos, são toda e qualquer tipo de água presente aí na superfície ou então no subterrâneo, que a gente tem acesso, então, como a água potável, a água doce. Então, a gente utiliza para nós, para o nosso uso do dia a dia. As indústrias utilizam esse tipo de recurso, as fábricas, enfim, utilizam esse tipo de água aí como recurso, e é o recurso, então, que a gente chama de recurso hídrico. Existe, então, a Lei das Águas. A Lei das Águas, ela é popularmente conhecida com esse nome, mas na verdade é a Política Nacional dos Recursos Hídricos e cria um sistema de gerenciamento desse recurso hídrico. Então há uma gestão, há uma administração para a distribuição desses recursos aí para nós, para a humanidade. Então, o que ele parte de qual princípio? E a gente pode aí listar esses princípios. Então, a gente tem a água como um bem de domínio público, que é esse recurso hídrico que nós temos acesso. A água é um recurso natural limitado e tem um valor econômico. Então, aquele assunto que a gente fala que a água é um recurso natural renovável, ok, mas ela é limitado. Existe um momento em que nós vamos sentir na pele a falta desse recurso se nós não fizermos o bom uso desse tipo de recurso para nós. Em situação de escassez, o uso prioritário desses recursos hídricos da água doce é o consumo humano, nós, e a dessedentação de animais. O que é isso? É a utilização da água para os animais matarem, saciarem sua sede. Então, se ficar escassa a água, a indústria fica um pouco de lado, só os serviços essenciais, e a humanidade e também os animais utilizarão desse recurso hídrico. Isso também é um princípio da Lei das Águas, dessa Política Nacional de Recursos Hídricos. Outro ponto, a gestão desse recurso deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, deve sempre gerir, administrar de forma que todos recebam parcelas iguais para esse fim, desses recursos hídricos. Outro princípio, a bacia hidrográfica é a unidade territorial, onde a gente coloca aí, a gente implementa essa política dos recursos hídricos e a gente coloca para agir esse gerenciamento de recursos hídricos. Então, as bacias hidrográficas que nós temos aqui no nosso país, na América do Sul, a gente tem aí esse plano de política da Lei das Águas administrando essas bacias. E a gestão dos recursos hídricos, ela deve ser descentralizada. Ou seja, não deve ficar só para um órgão competente. A gente tem que ter a participação do poder público, de quem usa e também das comunidades, das populações. Então, a gente tem aí uma gama de pessoas envolvidas e também de escalas diferentes, de distribuição diferentes, envolvidas aí para administrar esses recursos hídricos, para que não fique apenas centralizado em um ponto, em um tópico, o uso desses recursos hídricos tão importantes para nós e para todos os seres vivos do planeta. Outra coisa, a água ela não pode ser privatizada. Então, a sua gestão, ela é baseada nos usos múltiplos, como a gente falou, onde a gente vai ter aí poder público, onde a gente vai ter a humanidade, a comunidade
ajudando na administração da distribuição desse recurso hídrico. Então, a gente vai ter a utilização do recurso hídrico para abastecimento, para irrigação na agricultura e para a indústria, com uma participação da sociedade e do governo. Então, a gente não vai ter isso daí unilateral. Todos têm que estar envolvidos nessa gestão, na administração do uso desses recursos hídricos, até porque numa escassez nós precisamos estar ativamente participando disso, porque senão a gente vê que vai ter alguma questão de desvio aí desses recursos para fins que não a humanidade e os animais. E aí então entra o Plano Nacional dos Recursos Hídricos, né? Então a Lei das Águas e esse Plano Nacional dos Recursos Hídricos é o que vai orientar, é o que vai administrar a gestão da água aqui no nosso país. Por isso que ele é um plano nacional. Qual que é o objetivo? É exatamente ter um plano, um pacto nacional com diretrizes e políticas públicas que vão melhorar a oferta de água, gerenciar a demanda e vendo que a água é um elemento que estrutura muitas políticas de setores, né? Como a gente vê a questão do desenvolvimento social e também da inclusão social. Então a gente vê esse plano tentando chegar nos 3 pilares da sustentabilidade, onde a gente vê o desenvolvimento econômico, porque a gente já viu que a água ela também tem um valor econômico. A gente vê a questão da equidade social juntamente com essa inclusão social e a gente vê também a questão do desenvolvimento tecnológico por trás dessa questão da gente ver e considerar como a água chegando para todos, né? Então a gente vê políticas públicas envolvidas nesse plano nacional que vai administrar os recursos hídricos aqui então no nosso país. Por isso que ele é um pacto nacional onde a gente vai ter uma melhoria da oferta de água e mais para frente a gente vai ver como isso como um exemplo disso aqui no nosso país tem acontecido. Então o plano nacional ele tem também alguns objetivos bem específicos. Primeiro, a melhoria da disponibilidade da água, né? Então a gente tem tentar chegar em comunidades que não recebem esse recurso de uma maneira. Então a gente vai dispor de uma gestão e a tecnologia para que essa oferta de água chegue em todos os locais do nosso país. A redução de conflitos de uso da água, para que a gente tenha aí a questão de interesses econômicos de alguns poderes privados que estão aí recebendo esse recurso e a população às vezes carecendo desse recurso. E a questão de perceber a conservação da água como valor socioambiental relevante. Então a gente vê que a educação que nós recebemos para a questão do nosso consumo sustentável, ela deve vir mesmo como algo de relevância, como algo a ser levado a sério, a ser concretizado desde o menor até o maior, desde o consumidor aqui final, que somos nós, até os primeiros ali na questão mesmo de grandes empresários. Então, o Plano Nacional dos Recursos Hídricos, ele precisa pensar lá na frente, né? Precisa pensar nas gerações futuras, precisa pensar também numa possível escassez da água lá em 2050, vamos assim dizer. Porque lá na frente, pessoas vão então ter maior dificuldade. Se hoje já temos pessoas que não têm acesso a esse recurso, lá na frente a gente pode ter aí uma piora nesse quadro se a gente não perceber que nós devemos sim, como sociedade, conservar a água, esse recurso tão importante. Aí entra também a questão da gestão desse plano nacional, porque o plano nacional ele está feito. Agora a gente precisa ter um órgão competente que administra e que coloca isso na prática. Então, para se ter um funcionamento desse plano, há um planejamento que a gente já tem falado muito sobre a questão de planejar antes de colocar em prática certas situações. Então deve ser feito um planejamento periódico para a questão da nossa realidade, da realidade hidrográfica, de como que está a distribuição, como que está a disponibilidade hoje. Então se tem muitas análises que devem ser feitas, muitas consultorias públicas, e vendo exatamente, retratando como que está a situação desses recursos hídricos aqui no nosso país, em vários momentos históricos, não só atuais, mas também de como que vem passando
antes de ter um boom do crescimento demográfico, do crescimento populacional e também da grande migração que a gente tem aqui, desses movimentos migratórios do nosso país. Então a gente vê vários momentos aí da história do recurso hídrico para que a gente estabeleça como que vai ser então daqui para frente. Então a gente vê 3 pontos muito importantes, que é a questão da conservação, a questão da recuperação do que foi já perdido, né? E a gente melhora essa questão, a disponibilidade, também até a qualidade da água, e utilizar a água nas suas referidas bacias. Então a gente precisa ter uma gestão, a gente precisa ter um bom planejamento, né, dos órgãos competentes relacionados a isso e também da sociedade ativa, né, cobrando de órgãos públicos a relação a isso, justamente a questão da conservação, da recuperação e também da boa utilização das nossas bacias hidrográficas para que a gente não tenha maiores problemas futuros. Então a gente tem também um programa de desenvolvimento do setor da água, né, que a gente chama de Interáguas. Esse daí é um programa do nosso governo que busca melhorar a articulação também e a coordenação das ações que estão no setor desses recursos hídricos, no setor da água. Qual o principal objetivo do Interáguas? É aumentar a eficiência no uso da água, na prestação de serviços relacionados à água e principalmente nos locais menos desenvolvidos do nosso país, que são os locais que mais carecem de recursos hídricos, que precisam urgentemente receber aí a água potável também. O Interáguas ele é financiado pelo Banco Mundial e também tem o Ministério do Meio Ambiente aqui do Brasil, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional. Embora agora todos estejam aí, o Ministério da Cidadania nesse caso, porque esses 2 ministérios eles foram, aí houve uma fusão. Então a gente tem alguns órgãos que deveriam, né, cuidar dessa questão justamente para melhorar a eficiência da água e na sua distribuição, principalmente nos locais menos desenvolvidos do nosso país. E agora a gente vai ver como que tá, né? A gente vai passar um panorama dos recursos hídricos aqui no nosso país. O nosso país, gente, ele tem assim, ele é grande, ele tem uma localização, né, privilegiada com relação à disponibilidade dos recursos hídricos aqui para nós. É um país que tem a maior quantidade de recursos hídricos endógenos, ou seja, que são recursos hídricos oriundos da precipitação da quantidade de chuvas, tanto na parte superficial quanto na parte subterrânea. Como a gente já sabe que a água da chuva, a água da precipitação, ela entra aí no solo e ela vai alcançando as camadas mais internas, chegando nos lençóis subterrâneos, nos lençóis freáticos. Então a gente tem uma quantidade que chama a atenção, né, que causa até uma inveja, né, dos outros países em relação a esse recurso hídrico aqui no nosso país. Por isso da importância da boa administração, por isso da importância da gente observar que nós precisamos preservar isso. Então, o nosso país ele conta com mais ou menos 12% dos recursos hídricos do mundo. Se a gente for ver a quantidade de países no mundo, nós temos uma boa porcentagem. E 80% mais disponibilidade de água do que o Canadá e a China. Então, se a gente for ver a população da China, a população do Canadá, perto da nossa população, né? Do Canadá nem tanto, mas da China, a gente vê que a gente tem uma boa quantidade de água per capita, por pessoa aqui no nosso país. Então, o volume de água aqui no nosso país, ele é distribuído 19 vezes superior ao que a ONU estabelece, né, por pessoa, no geral aí no nosso planeta. Então, a gente tem 19 vezes a mais da quantidade de água que uma pessoa, por cada pessoa da população mundial receberia. Então a gente tem uma boa disponibilidade de água. O problema é a má distribuição, porque nem todos recebem, têm acesso, né? E algumas pessoas que têm acesso não têm o consumo coerente, adequado. Então olha só, 3 bacias hidrográficas com maior volume de água doce do mundo pertence a quem? A nós.
Então, se a gente for ver as maiores bacias hidrográficas do mundo, nosso país aparece em 3 lá. Então, a gente tem a bacia do Rio Amazonas, essa daqui é azul mais escura, a bacia do Rio São Francisco, que é esse azulzinho mais clarinho aqui, e nós temos a bacia do Rio Paraná, que é esse verdinho. Então, a gente tem as 3 maiores do mundo. Fora as outras bacias que a gente tem. A gente tem aqui do Rio Tocantins, do Atlântico Norte e Nordeste, do Atlântico Leste, do Rio Uruguai e do Atlântico Sudeste. Então, nós temos grandes bacias hidrográficas, muita quantidade de recursos hídricos aqui no nosso país. Mas o que nós temos feito delas, né? Então, se a gente for ver, o mundo tá de olho, né? Porque, poxa vida, o nosso país, a expansão territorial, a disponibilidade de água, a precipitação, a quantidade de chuva durante todo o ano, né, chama a atenção mesmo. O nosso país também tem destaque quanto às águas subterrâneas, não é só a parte superficial, que são as bacias hidrográficas. Também a gente tem os aquíferos, um dos maiores aquíferos nossos. A nossa reserva de aquíferos, ela está estimada em 112 mil quilômetros cúbicos de água subterrânea. Então a gente tem o aquífero Guarani, que é o maior manancial de água doce transfronteiriça do mundo, que é isso, que vai passar por algumas fronteiras, como Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Olha lá, o aquífero Guarani, ele é o maior que tem aí de água doce no mundo, transfronteira, que ele vai pegar aqui. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Essas são águas subterrâneas, tá? E a importância da gente cuidar para que a gente não venha causar poluentes, né? A gente não vá contaminar essa água. Como que essa água é contaminada? Através mesmo de gases poluentes, através de agrotóxicos que vão entrar, né, através do solo, com a água das chuvas, elas vão acabar entrando e aí pode contaminar toda essa beleza natural que nós temos aqui, que a gente utiliza, né, e a gente depende disso daí, porque abastecem grandes bacias também, que a gente utiliza grandes nos reservatórios também, para a fonte mesmo que a gente utiliza de água aqui no nosso país. Então, se a gente for ver, de acordo com o IBGE, 16% dos municípios brasileiros utilizam água subterrânea para abastecimento. Então, a gente tem boa parte das cidades aqui no nosso país que depende dessa água dos aquíferos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que uma boa gestão vai melhorar a questão da superexploração e também evitar a contaminação dessas águas subterrâneas, já que a gente já tem pessoas e animais que dependem somente desse tipo de água, desse recurso hídrico para sobreviver. Então a gente precisa evitar aí uma questão de rebaixar esse fornecimento de água, já que geralmente essas pessoas que utilizam dessas reservas subterrâneas também podem estar em locais assim mais difíceis de distribuição de água de bacias hidrográficas. Então é necessário manter esse fornecimento e melhorar para outras comunidades que não recebem. Justamente então como melhorar, diminuir a superexploração e também evitar de fato a contaminação dessas águas com agropecuária, né, com agrotóxicos e também com gases poluentes e também indústrias que acabam lançando seus dejetos tóxicos, né, em ambientes que acabam também escoando e chega nessas águas subterrâneas. Embora a gente tenha uma boa disponibilidade de água, de recurso hídrico, as características geográficas de cada região vão alterar o quê? A distribuição ao longo desse extenso território que nós temos aqui no nosso país. Então, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 1/3 do total da água que nós utilizamos no Brasil destina-se ao consumo humano. Porque nós temos a irrigação como maior consumidora, por conta do aumento da agricultura. Então, a gente tem a irrigação, usando 46% desse recurso hídrico, atividades industriais utilizando 18% dos recursos disponíveis. E a gente tem uma parcela destinada ao consumo humano, ao nosso consumo. Então a gente vê aí quem são os grandes utilizadores da água no nosso país, né? Desse recurso hídrico que tá tão assim em ameaça, né, para a humanidade na geração futura. Então a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre a escassez de água, justamente por conta dessa distribuição desse recurso hídrico na população mundial. A Organização das Nações Unidas diz que
110 litros de água por dia é o suficiente para atender a necessidade básica de uma pessoa. Então, se a gente for contar aí com habitantes da minha casa, né, 110 vezes quantas pessoas moram na minha casa, quantos litros de água por família, né? Em 2013, o consumo médio por pessoa era de 166,3 litros por dia no Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Informações do Saneamento Básico do Ministério das Cidades, que deu esse valor aí do consumo médio. Então, a ONU falou que 1,2 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. Então, muita gente não tem acesso e a gente acaba usando mais do que é necessário para cada um, sendo que esses litros de água poderiam ir para esse 1,2 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável. E 5 milhões de pessoas morrem por doenças relacionadas à ausência de abastecimento. Exatamente por desidratação. Geralmente são locais que a pessoa também está mais suscetível a doenças, e essas doenças elas precisam ser reidratadas e elas não têm acesso a essa água potável, o que acaba piorando a situação desses locais onde as pessoas não têm acesso à água potável, né? Então a gente tem uma abundância aqui, sendo que esse excesso poderia ser levado para essas pessoas que não têm acesso. Então é de se pensar. No Brasil, a gente tem uma abundância de recurso hídrico, como a gente tem falado desde o começo, porém o acesso não chega na mesma qualidade e na mesma quantidade para todos. Então, olha só, percentual de disponibilidade hídrica no norte do nosso país, no nordeste, no sudeste, no sul e no centro-oeste. E a gente vê a distribuição percentual da população. Então, a gente tem no norte uma boa disponibilidade, até por conta das bacias hidrográficas, mas o percentual da população lá é o segundo menor, só perde para o centro-oeste. Né? A região nordeste, olha o percentual da população, mas olha a disponibilidade hídrica. Então, é extremamente desigual. Não está coerente com a população, não está coerente com o tamanho populacional, né? Justamente pela má distribuição, pela má gestão dos recursos hídricos do nosso país. Então a gente vê, boa parte do volume hídrico brasileiro está na região norte, só que a densidade populacional é menor. Então a gente vê a necessidade de ter essa boa gestão hídrica no nosso país, né? Pessoas competentes, o poder público cuidando mesmo, o Ministério do Meio Ambiente colocando essas leis das águas e todo esse plano nacional de recursos hídricos em vigor e fazer acontecer. Porque olha só, em 2014 ocorreu uma falta, né, de água aqui em São Paulo. Então a gente vê como é frágil aí a administração desses recursos hídricos, né? A gente vê que aqui a gente tem abastecimento, a gente tem sistema de abastecimento de água e sentimos na pele essa falta de água. Imagine o povo nordestino, que tem uma população muito mais densa, só que a disponibilidade de recursos hídricos menor. Olha aqui o Nordeste. Então a gente vê que sempre a gente vê a questão da ausência do abastecimento de água aí nas cidades nordestinas, em vários municípios do Nordeste. Então é necessário, urgente aí, gestão hídrica boa no nosso país. Então a gente vê que apareceu aí na mídia, né, recentemente, várias questões relacionadas à transposição do Rio São Francisco, né? Isso que vem aí de muitos anos já, o início dessa transposição. E essas obras exatamente têm qual objetivo? Abastecer várias cidades do semiárido nordestino. Então eles vão fazer alguns canais por onde essa água desse rio ela vai então ser levada para alguns municípios do semiárido que não tem abastecimento e não tem as bacias hidrográficas nesse local. Aqui é só um trecho dessa transposição do Rio São Francisco, que um trecho ele foi recentemente aí inaugurado, né, para começar a abastecer algumas regiões que não recebiam água potável desde então. Então a gente tem aí uma necessidade do quê? De uma boa fiscalização, né? Porque a gente sabe que isso vai ser um atrativo para construções de moradias, né? Até mesmo da questão da agricultura. Então precisa ter, aí tem que ficar em cima para não se ter um mau uso
desse trecho, né, de todos os outros trechos também que ao longo dos anos vão ser aí disponibilizados, que precisam atingir seu objetivo, precisam atingir o seu alvo. Claro que o nosso país, né, a gente está um pouco à frente de outros países por conta dos nossos recursos hídricos. É necessário que a gente tenha um bom planejamento, um manejo interessante aí e bem feito com relação a esses recursos hídricos. Lembrando que os recursos hídricos é a água doce disponível para a humanidade. Então, para atender 100% da população brasileira, é necessário então que a gente tenha o uso da tecnologia, como a gente vê aqui, porque aqui a gente precisou ter um planejamento, muitos profissionais pensando nessas etapas da transposição, e a gente precisa de um bom planejamento, uma boa administração, né, ambiental, até porque a gente tem aqui vários impactos ambientais que são causados, obviamente, porque quando a gente tem obra humana, o impacto aí é muito maior do que se fosse feito, esse rio fosse naturalmente feito pela natureza. Então a gente tem que garantir o acesso ao longo dos anos de acordo com o crescimento populacional. Então, se hoje a gente tem uma população, uma densidade populacional que não atende 100% aí desse recurso, que não chega para todos, então nós precisamos pensar que daqui a uns anos a população, a tendência é crescer, e a gente precisa também então ter uma boa administração, uma boa gestão na questão da conservação, na distribuição e também na recuperação daquilo que foi perdido ao longo do tempo, para que a gente possa ter aí um bom futuro relacionado ao abastecimento de água para todos, até que a gente chegue nesse patamar de 100% da população recebendo água potável.